E aí, tudo bem? Tá estudando aí circuitos elétricos? Então eu vou deixar um vídeo para você aqui, que foi um desafio que eu lancei na minha sala de aula, que é a respeito do método de Thevenin aplicado em um circuito que não possui fontes independentes, somente fonte dependente. Vamos ver como é que a gente desenrola esse nó aí. Eu espero que o vídeo seja muito bom para você, que você consiga realmente destravar aí nos teus estudos a respeito de circuitos elétricos e de repente você joga aqui para mim o seu like, o compartilhamento desse vídeo com os seus colegas e deixa o seu comentário para que a gente vá ganhando corpo aqui, né, nesse estudo que nós estamos fazendo um ao lado do outro aqui a respeito de um assunto tão importante para a engenharia que é a análise de circuitos elétricos. E pessoal, vou deixar aqui sim o meu Pix, é esse que está aí do lado, para que de repente, com qualquer valor que você possa, contribua com esse canal para a gente aumentar a frequência de vídeos colocados aqui e também a qualidade do material que eu vou colocar, haja vista que a ideia é pegar todo o dinheiro arrecadado através do Pix e a gente comprar melhores equipamentos e tal para que os vídeos se tornem cada vez mais atrativos para vocês, mais interessantes de assistirem pelo conteúdo, mas também pela qualidade do audiovisual. Beleza? Já deixo aqui o meu agradecimento antecipado pela tua companhia e pela tua ajuda. Agora vamos colocar a mão na massa aí, vamos resolver esse circuitinho que deu dor de cabeça para muita gente na minha sala de aula. Vamos lá. Então vamos lá, né? Um probleminha aqui onde você tem um caso extremo e é um problema que ele pede para que a gente resolva usando o método de Thevenin ou o método de Norton. O grande problema aqui, e é importante que a gente veja isso, enxergue isso logo de cara, é que nós não temos fontes independentes. É até um conceito meio contraditório, porque a gente só poderia ter a corrente I, que essa corrente causa o aparecimento daquela diferença de potencial 2 e 1 lá no ramo superior, se nós tivéssemos uma fonte de energia. Mas é um problema teórico, então vamos tratar aqui como teórico. Pelo procedimento usual, que inclusive eu adoto cegamente para resolver qualquer análise de circuito elétrico por Thevenin e Norton, a primeira etapa do que eu faço é calcular a resistência equivalente de Thevenin, que é a mesma resistência de Norton, que é desligando as fontes independentes e desconectando o circuito carga do circuito, olhar para dentro do circuito e ali, fazendo análise, encontrar a resistência equivalente. Nós vamos pegar esse resistor azul e vamos colocar esse resistor azul como sendo o circuito carga. Então, eu vou desconectá-lo. Porém, eu não tenho como desligar nenhuma fonte porque não tenho fontes independentes. E aí a gente fica com um problema, não é? Então, vou fazer isso agora para a gente entender. Então, vamos lá. E eu vou apagar aqui o nosso circuito carga, beleza? E como não tenho fontes independentes para desligar, não vou desligar nada. Agora, e como é que eu encontraria a resistência olhando aqui, né, que seria a resistência de Thevenin, lembrando que a resistência de Thevenin e resistência de Norton é a mesma coisa. Como é que eu encontraria se eu não tenho fontes, né? Ficaria na incógnita I1, não teria como fazer. Então, pessoal, quando a gente tem essa situação, qual é o recurso? Vamos lá. O recurso é o seguinte: eu vou colocar aqui nos terminais, ok, uma fonte de corrente. Aqui, ó, uma fonte de corrente. E essa corrente aqui vai ser de 1 ampere. Ok? Aí, poxa, Luiz, mas pode ser qualquer valor? Vou colocar de 1 ampere e vocês vão ver que isso vai facilitar demais a nossa vida. Tá bom? E vou medir a tensão nos terminais dessa fonte. Ok? Então, ó, vai ter uma tensão aqui, que eu vou chamar de V, e eu vou calcular essa tensão V. Certo? Eu vou calcular essa tensão V. E calculando essa tensão V, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que a resistência de Thevenin, obedecendo à lei de Ohm, é V sobre 1 ampere, que é o valor da corrente, dessa fonte de corrente. Entenderam qual é o truque? Então, você coloca uma fonte de corrente, de preferência que ela seja igual a 1. Vocês estão vendo aí o porquê da facilidade. Quando eu calcular a tensão V, V dividido por 1 é V. Então, a resistência de Thevenin,
é igual ao valor dessa tensão V sobre a fonte de corrente que eu coloquei. Beleza? Bom, aí vejam, como é que nós vamos resolver aqui, né? Porque eu tenho que calcular a tensão V. Beleza, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer essa corrente, aliás, e deixa eu apagar essa corrente 1 aqui, porque senão vai nos atrapalhar, mas a corrente 1 está passando nesse ramo aqui para baixo, tá bom? Eu não vou tirar a corrente 1 do lugar, não. Eu vou só colocar uma corrente verde aqui, ó, vindo aqui no sentido anti-horário, e essa corrente tem o valor de 1 ampere, beleza? E a corrente amarela eu vou colocar aqui no sentido horário, e ela tem o valor I1. E vocês podem observar que a tensão V ela vai ser 6 vezes a corrente I1, porque ela está em cima aqui do resistor de 6 ohms, beleza? Só que eu tenho que saber quem é I1, porque sem saber quem é I1 eu não consigo determinar V. Tudo bem? Então eu vou analisar por malhas, porque é mais simples por malhas. E qual é a equação que eu tiro? Então vamos lá. Ó. 2 e 1. Então eu estou lendo essa malha, eu vou marcar aqui para vocês para ficar muito claro. Ó, um nó A, um nó B, um nó C e um nó D. Ok, pessoal? Eu estou lendo essa malha, A, B, C, D. Ok? Então, ó, 2V1, presta atenção nas polarizações, tá? 2V1 menos 6, 2 e 1, né? Menos 6 e 1, mais 4 vezes 1, que é a corrente de 1 ampere, menos 4 e 1 igual a 0. Então, ó, só para matar a curiosidade, vamos lá. Ó. Mais menos aqui, mais menos aqui, e a corrente verde mais menos aqui. Vocês estão vendo, né? Então, eu estou usando exatamente os sinais. Então, eu estou lendo no sentido horário, a malha ABCD, pegando pela saída de todos os terminais. Então, mais 2 e 1, menos 6 e 1, menos 4 e 1, mais 4 vezes a corrente 1. Não é a corrente I1, é a corrente 1, que é a corrente verde. Beleza. Com isso aqui, ó, menos 6 e 1, menos 4 e 1, menos 10 e 1. Menos 10 e 1. Menos 10 e 1, mais 2 e 1, menos 8 e 1. E vou passar o 4 vezes 1 para o outro lado, vai ficar menos 4. E daí eu tenho que I1 é igual a meio ampere. Se a corrente 1 é meio ampere, e eu coloquei que a tensão V é 6 vezes I1, então V é 6 vezes meio, e por isso V tem 3 volts. E V tendo 3 volts, eu venho aqui para o R de TH. Então, o R de TH é 3 dividido por 1, que dá 3 ohms. Então, eu encontro aí a resistência de Thevenin. Agora, o mais importante. Beleza. E qual é o equivalente de Thevenin ou o equivalente de Norton? Pessoal, nós teríamos que... lembrem disso. Sempre lembrem disso. Qual o procedimento para calcular o V de Thevenin? Eu continuo com o circuito sem a carga. Então, vamos lá. Aí eu arrasto isso aqui para cá de novo. Só para a gente entender, né? Botar assim. E o que é que eu faço? Eu continuo sem o circuito carga e, por exemplo, eu teria que fazer o seguinte, ó. Colocar no circuito aberto aqui uma tensão chamada V de TH e medir o valor dessa tensão, que seria a fonte de tensão de Thevenin. Só que, pessoal, quem gera o I1? Eu vou ficar à mercê de 1. Eu não tenho como calcular essa tensão. E se eu fosse calcular o Norton, eu teria que calcular a corrente de curto-circuito, que também não consigo ter. Por quê? Porque eu não tenho uma fonte independente.
Então eu não tenho quem forneça energia para esse circuito. E aí fica a lição, pessoal. Então fica a lição. Qual seria, então, baseado naquilo que eu já obtive, o equivalente de Thevenin ou o equivalente de Norton para esse problema? Notem como fica estranho, tá? Mas não é a minha culpa, beleza? Então, mas notem como fica estranho. Então, o equivalente aqui, pessoal, é simplesmente isso. Resistência aqui, acoplada à carga, que eu coloquei aqui, de 10 ohms. É isso. Aí eu tinha passado um desafio para os meus estudantes, que era o seguinte: calcula a potência em cima desse resistor de 10 ohms. Eu não consigo calcular. Na verdade, a potência é zero. Por quê? Porque eu não tenho um estímulo de uma fonte independente energizando esse resistor. Portanto, o modelo de Thevenin para isso aí é simplesmente a resistência de Thevenin e nada mais do que isso. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse exercício aqui é um exercício que eu passei, como eu falei, para os meus alunos da universidade, mas você que não é meu aluno, fica aqui a minha contribuição com o teu estudo aí em análise de circuitos elétricos, né, usando o método de Thevenin para um circuito com fontes dependentes, sem fontes independentes de energia. Até o próximo vídeo, valeu, forte abraço, bons estudos!